Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Martins, presidente do PT, e hoje então estamos aqui com o Diogo de Almeida como convidado para a nossa live sobre educação inclusiva. Vamos esperar algumas pessoas entrarem, né? Já tem algumas pessoas entrando. Boa noite, tudo bom? Bem, seja bem-vindo, Diogo, aqui com a gente. É um prazer tê-lo aqui, como também um jovem, pedagogo e com uma experiência já aí nessa questão, da saúde mental. E é nosso filiado, do PT, então é uma mão de obra qualificada e é um prazer ter você aqui hoje para a gente conversar e dar visibilidade para a causa do autismo, Então... Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouco sobre a educação inclusiva, sobre o autismo, que a gente está aí no mês de conscientização desta causa, que é o autismo. Até a Gabi é mãe de uma criança, o Vicente, Isso. Que é um menino, né? Isso, Tem autismo de nível 1 de suporte. E vamos esperar o pessoal entrar aí pra gente ir conversando. E aí, pessoal, o bom da live, é que nós aqui estamos em interação com vocês. Então, caso haja alguma dúvida, alguma questão sobre o autismo, vocês podem manifestar, aí nos comentários que a gente vai respondendo aqui durante a live. Então, nós já temos esse quadro, das lives, e cada mês a gente tenta dar uma ênfase a um assunto. A gente já abordou a questão da cultura, dos carnavais em fevereiro, com o Luiz Gustavo. Em março a gente, para dar visibilidade também às políticas públicas das mulheres, à causa das mulheres, a gente teve a nossa convidada Cristina Machado, que foi uma atuante ocupando o cargo de secretarias aqui durante governos do PT. E agora, nesse mês de abril, já quase no finalzinho, a gente conseguiu trazer então o Diogo aqui para a gente conversar sobre o autismo. Então, o Diogo, para nossa primeira pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco como, da sua trajetória nessa questão da educação inclusiva e como que a gente pode correlacionar o autismo dentro desse assunto relacionado à educação inclusiva, Mas também enfatizar, queria saber mais dessa sua trajetória pelas instituições pelas quais você passou e... Pois bem, o meu trabalho com a educação começou lá na minha infância, porque eu sempre quis ser professor. E por volta ali de 2017, eu moro lá em Dias, no distrito de Estação Dias. A PAI de Brasópolis, na época, foi mudado para lá. E a presidente da PAI, a dona Elizabeth, me convidou para ser monitor lá na PAI. Então eu fiquei de 2017 a 2019 como monitor, mas a minha monitoria lá era voluntário. Então eu prestava o serviço voluntário a eles. E em 2020 fui convidado pela dona Elizabeth para mim compor o corpo administrativo da instituição. Então eu era secretário, que infelizmente eu fui um dos que ajudou ali a fechar a instituição, que foi uma grande perda para nossa cidade, porque a PAI infelizmente fechou. E em 2021 entrei aí na faculdade. Entrei na faculdade em 2021, na faculdade Unopar de Itajubá. E em 2022
Eu entrei no estágio na Prefeitura Municipal de Piranguinho, que lá a gente tem a bolsa estágio e a Prefeitura fornece para os estudandos de pedagogia essa bolsa. E por lá eu fiquei 2 anos acompanhando toda a rotina escolar, fui professor de segunda regência, estagiário, acompanhei uma criança laudada por 2 anos, ele era nível 1 de suporte, mas não só ele, como outras crianças também da escola, eu pude acompanhar ali o dia a dia. Aí agora eu recentemente entrei na Abrace aqui em Brasópolis, que é uma ONG, né, Gabriela? Que atende todas as crianças aqui da nossa cidade, que ele tem autismo e outros transtornos aí. E lá em Piranguinho eu fiz estágio durante 2 anos, mas aí eu tive uma conversa recentemente com uma professora minha. Ela me acabou dizendo que eu não fiz o estágio, eu fiz tipo uma residência, que não é só a medicina que tem residência, a pedagogia também tem, porque eu pude acompanhar todo o corpo ali da escola, não só dentro da sala de aula, mas fiz parte de reuniões de formação, de evento, de reuniões de pais. Inclusive, lá eu participei das 2 semanas do ano de 2022, da semana da conscientização do autismo. Em 2023, eu também acompanhei a semana da conscientização do autismo. E o ano passado, para finalizar a semana da conscientização do autismo, as pessoas que participam da Secretaria de Educação do município foi convidado ali para fazer uma manhã de formação pela HAID de Itajubá. A gente fizemos lá na FEMIT, que é a Faculdade de Medicina. Foi uma manhã muito produtiva, porque a gente ficou sabendo ali várias questões sobre o espectro autista. E como a Gabriela fez a pergunta, a educação inclusiva, ela tem tudo a ver aí com o autismo. Não só com o autismo, também com outros transtornos, como o TDAH, déficit de atenção, por causa que isso facilita, tendo uma educação inclusiva, facilita o aprendizado da criança. Ajuda a criança a entender o assunto ali dentro da sala de aula. Então a educação inclusiva, ela vai conseguir que a criança que tem algum espectro, algum transtorno, ela consiga entender mais fácil o que a professora ali vai ensinar para ela. Então a educação inclusiva é super importante para isso, para que a criança consiga aprender com mais facilidade. Para a segunda pergunta? Sim, só comentando, né, Diogo, a própria palavra inclusiva, ela parte do pressuposto que essa criança, ela deve ser integrada, né, ali ao fazimento, né, das pedagogias que serão aplicadas, as avaliações, as metodologias adequadas para cada tipo de criança, e não excluída, né? Não. Porque antigamente, por exemplo, né, se separava, por exemplo, salas por notas, né? E aí o aluno, né, que tem mais dificuldade, porque às vezes não é porque o rendimento escolar dele não é porque ele é um aluno preguiçoso ou, né, qualquer outra coisa, mas às vezes ele tem uma dificuldade, né, de aprendizado, e cabe então ao professor, à escola, dar esse suporte, né, para o aluno, para que ele possa se desenvolver e adquirir as habilidades necessárias, né? Igual eu trabalhei lá em Piranguinho, e a questão era essa: a gente evitava ao máximo de tirar a criança ali que tinha um laudo. A gente fazia ao máximo a criança permanecer dentro da sala. Claro que todo mundo sabe que a criança autista, ela tem uma sensibilidade auditiva. Então, quando ela não estava aguentando o barulho, nós tirávamos a criança um pouco, mas a professora regente que estava ali conversava com as crianças, explicava a situação, e tudo
ficava tranquila e a criança voltava. Então a gente trabalhava ao máximo com a criança da sala para criar essa rotina com a criança e também ali deixar a criança inclusa naquele ambiente, participar de todas as atividades, de todos os momentos, das rodas, porque isso é uma educação inclusiva. Uhum. Então, no caso do meu filho mesmo, né, como o Diogo mencionou, ele é autista e ele tem algumas estereotipias, que uma delas é essa, de vez em quando, então, alguma coisa o desregulariza, né, desregula, e aí ele começa a andar de um lado para o outro sem funcionalidade. Uhum. Então, né, tem algumas abordagens, por exemplo, que fala que não é muito bom deixar a criança, né, ficar ali, mas o ideal seria, então, por exemplo, num ambiente escolar, professor e ali integrar o aluno, chamar, né, ô Vicente, vem aqui, olha o carrinho, né, ô Vicente, olha aqui a formiguinha, né, porque é uma criança ainda. Até os abafadores de ruído. Também, né? A relação da família com a escola. Porque se a família anda junto com a escola, a gente consegue o sucesso da criança, consegue o avanço da aprendizagem da criança. Então, a questão do abafador do ruído, às vezes a criança coloca o abafador de ruído, não precisa nem sair dali da sala de aula, e ela consegue se acalmar, a sala se acalma. Até a gente vai falar mais pra frente, mas a questão também da formação ali dos professores, né? Ter uma questão da formação ali dos professores, saber lidar com as situações, mas a gente vai falar isso mais lá pra frente. Mais pra frente, né? Não vamos atropelar aqui o nosso combinado, nosso cronograma. Bem, então, como o Diogo já falou um pouco, né, dessa experiência, dessa trajetória dele, pela PAI, da formação pela GAI também, né? Uhum. E também agora está trabalhando aqui na Brás, trabalhou lá em Piranguinho também, né? Como estagiário. Agora, então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência na GAI, dessa capacitação, né? Que você teve lá. E explicar pra gente, né? Como que esse termo TEA, né, da importância de um pedagogo possuir capacitação para atuar especificamente nessa área. Então, explica um pouquinho pra gente. A GAI, acho que todo mundo aí já deve sabe, é um grupo de pais, né? Um grupo de pais lá da cidade de Itajubá, que eles têm um grupo de pais que se uniram, são pais com crianças autistas, eles se uniram para conseguir ajuda, né, Gabriela? Para conseguir, depois até eu vou fazer um convite para vocês mais lá para frente, mas eles criaram assim, um grupo de pais, porque a união de pais consegue muitas coisas. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, estamos ao vivo. A internet está reconectando. Tudo certo? Deu uma falhazinha na internet aqui, nossa, mas tá tudo certo, né? Então tá bom, vamos continuar. Então, o TEA, que é o transtorno espectro autista, agora ficou mais assim, pelo avanço da tecnologia, todo mundo começou a ter acesso ao que é o TEA, né, Gabriela? A gente estava conversando sobre isso. É uma condição caracterizada pelo comprometimento na comunicação, na interação, como a Gabriela falou do filho dela, as estereotipias, e ela não tem cura. Mas a gente, com as terapias, ela não tem cura, mas com as terapias a gente consegue o avanço da criança. A criança consegue o avanço, a socialização, a participação da criança, o avanço educacional da criança, enfim. E o autismo está presente de 1 a 2% da população mundial. E a questão também é que o público masculino é o maior, como se diz, que tem diagnóstico. É o maior, né? Que tem que tem mais diagnóstico é o público masculino, são os homens que têm. E são 3 níveis de suporte. Aí até as pessoas falam, nossa, mas como assim 3 níveis de suporte? Tem o nível 1 de suporte, que é o leve, que é o
o que o Vicente, filho da Gabi, tem, que é só a estereotipias, a audição, eles são um pouco mais sensíveis, a seletividade alimentar, não quer comer determinadas coisas, ou você quer comer arroz, vamos por exemplo, que só quer comer arroz e brócolis. Eles vão comer mais arroz e brócolis. Aí tem o nível 2 suporte, que é o nível médio, que às vezes tem casos que a criança não é não verbal, aí tem a criança que não é não verbal e tem um pouco de sensibilidade auditiva. Ela tem mais estereotipias, ela não consegue permanecer por muito tempo parado em algum local. Aí também tem o nível 3 suporte. O nível 3 suporte é o mais grave, que a criança tem estereotipias mais avançadas, ela tem acessibilidade com qualquer tipo de barulho, ruídos, ela não é não verbal, ela não consegue falar, ela tem ali uma dificuldade na socialização. Claro que todos os níveis de suporte, a criança tem uma dificuldade com a socialização, eles têm uma dificuldade em fazer amizade. E o nível 3 suporte, ele tem, assim, eu tive caso lá em Piranguinho que tinha criança ali que tinha nível 3 suporte, se eu estiver enganado, me desculpe, mas tinha criança que tinha ali o suporte, o nível 3 suporte, que é o nível mais avançado. Quer falar alguma coisa? Assim, né, porque eu agora, enquanto mãe atípica, né, meu filho, então, a internet está um pouco instável, mas como eu estava falando, como mãe autista, né, eu comecei a ler mais coisas sobre. E aí, referente a essa questão, né, dos níveis, 1, 2, 3, o que eu pude entender também, que o nível 3, muitas das vezes, então, além da criança ter dificuldade na comunicação, né, ela também, muitas vezes, tem dificuldade na locomoção também, né? Então, quer dizer, o nível em classificação 1, 2, 3 em relação ao nível de suporte. Uhum. Suporte quer dizer o quanto de ajuda essa criança, essa pessoa precisa para, né, viver, né, se socializar, ir à escola, se inteirar no mundo, né? Igual o nível 1 de suporte. O nível 1 de suporte, na faculdade mesmo a gente já teve casos que a gente estava estudando de a família ter uma criança que estava em acompanhamento, não tinha fechado o laudo ainda, mas o pai ou a mãe tinha fechado o laudo de autista. Então, as pessoas, quando a gente fala autista, a pessoa já acha que, nossa, ela não vai conseguir fazer faculdade. Claro, o nível 2, nível 3 de suporte é mais complicado, gente. Até a parte de socialização, eles precisam de maior suporte. Mas o nível 1 de suporte, ele é o mais comum entre todos, né, Gabriela? Uhum. Eu tenho uma amiga mesmo que ela é formada, ela participa ela tem filhos, participam de encontros, tá aí, e é nível 1 de suporte. Então, não pensamos que as crianças que têm autismo não vai conseguir realizar os sonhos. Claro que a nível 2, nível 3 de suporte é mais... eles vão precisar de maior suporte. Uhum. E também a H, igual eu estava comentando com a Gabi, eles também têm a questão do apoio familiar. Porque também não é só a criança que precisa do apoio. A família também precisa de um apoio. O pai ou a mãe. Porque eu sei que é difícil. A Gabi até pode falar pra gente quando ela descobriu, ela recebeu o diagnóstico do filho dela. É um mundo ali que vai... Você pode mesmo dizer pra gente, né, Gabi? Que é um mundo ali mais... como eu vou fazer agora? Como eu vou participar? Como vai ser as coisas daqui pra frente? Então, assim... A aceitação, né? É bem difícil. Mas ainda falando sobre os níveis, né? Por exemplo, nível 1.
né? Não que seja leve, né? Mas a pessoa ela requer menos suporte para sobreviver. Mas muitas das vezes, né? Porque meu filho faz várias terapias, tais como com fonoaudióloga, psicóloga e terapeuta ocupacional. E aí uma vez eu perguntei para os terapeutas, né, porque eu faço particular, embora o meu filho ele tá na fila, né, da Brás para ser atendido, já tem 1 ano, né, que eu coloquei o nome dele na escolinha e apresentei todas as, né, avaliações que eu tinha na época para dar encaminhamento para a Brás. Então, que eu perguntei para as terapeutas, porque é caro, né? Eu disse, nossa, mas até quando vai essas terapias, né? Até quando essa criança precisa? Porque eu preciso também ter uma previsibilidade de custos. E aí a Fono me disse, né? Na maioria das vezes, a criança, quando ela, né, atende, ela começa a se desenvolver e tudo mais, geralmente até uns 5 anos de idade, às vezes ela consegue ter, né, ser liberada da fono, né, assim, ter semanalmente aquelas sessões, aquele acompanhamento. E com a TO também costuma às vezes ter alta, né, para criança. Mas no nível 1 de suporte que tá o lance. Geralmente psicóloga não tem, sabe por quê? Porque a criança, dada essa dificuldade dela de interação e entendimento das outras pessoas em relação à, né, a condição autista dela, enfrenta cotidianamente muitas questões psicológicas dela, de entendimento dela com o mundo daquela convivência, e ela acaba sofrendo. Né? Então, esse acompanhamento psicológico, né, no nível 1, por exemplo, é fundamental, porque geralmente, paralelamente, essas crianças autistas, essas pessoas autistas, né, muitos adultos também, acabam desenvolvendo a tais das comorbidades, né, que são então os outros sintomas paralelos, tais como ansiedade, depressão, né? Por quê? Por causa dessa situação. Claro que também tem uma questão hormonal, às vezes, né? Que o autismo, às vezes, tem uma dificuldade ali acho que é na dopamina, não lembro exatamente qual que é o hormônio. Eu não lembro. Mas ter esse acompanhamento de suporte, né? Como eu disse, psicólogas, TO, fono, psicomotricista, às vezes, né, também de um neuropedagogo, ou mesmo de acompanhamento, né, com pedagogo na parte de aprendizado, porque no processo de alfabetização também começa a aparecer essas dificuldades, né? Então, os níveis de suporte têm mais a ver, né, na classificação 1, 2, 3, com a quantidade, né, desses suportes, né, como eu falei, fono, pedagogo, psicomotricista, TO, do que propriamente né, se é leve ou alto, porque às vezes não é leve para criança ou para família mesmo, né? E agora em relação a, né, como você falou, eu tô falando demais entrevistada, é você e eu entrevistadora. Mas quando eu recebi, né, o diagnóstico do Vicente, o que eu fiz? Cheguei em casa e fiquei na cama o resto do dia inteiro chorando, mas pensando exatamente nisso, né? Gente, como que o Vicente vai ser na escolinha? Será que ele vai sofrer muito bullying? Será que a professora vai compreender as necessidades dele? Né? Esse sofrimento por antecipação. Mas né, você aceitar, a família aceitar, é o primeiro passo. Porque uma vez que você aceita, você encara então o que você tem que fazer e correr atrás daqueles tratamentos, né, para
para o seu filho. É isso um pouco que eu posso falar. Eu posso falar um pouco da GAI? Claro. Agora eu vou falar pra vocês, porque a gente tá falando a GAI, acho que tem, né? Tem pessoas acho que estão aí nos assistindo, isso, falando, né? nossa, é um grupo, né? A gente trouxe até um folheto aqui, que a GAI, ele é o... Aqui, ó, isso aqui é o CDA, né? A GAI exatamente, eu não sei o que significa. Deixa eu ver A GAI é um grupo de pais e familiares com crianças autistas. A gente desculpa, mas a gente aqui não conseguiu pegar as siglas corretas, o significado das siglas corretas. Mas é um grupo de pais e amigos que se uniram. Uma das fundadoras é mãe atípica, professora, e por isso que eu falo a questão, né, a questão de os pais se unirem. Porque a união, ela é importantíssima. Ela é importantíssima porque se tem união, os pais conseguem mais benefícios. Há 20 dias atrás, eu, a Gabriela e os nossos vereadores e alguns amigos nossos tivemos lá em Itajubá na inauguração do CDA, que é o Centro de Diagnóstico da Criança do Espectro, Centro de Diagnóstico de transtornos do espectro autista. E isso é muito importante para nós, é um marco para a nossa região. Porque o que é esse CDA? O CDA, como a gente disse, é o Centro de Diagnóstico de do Transtorno do Espectro Autista. E a união desses pais levaram até um vereador a demanda deles. Aí o vereador, em conversa com eles, em reuniões, ele levou a demanda a 2 deputados, que é o Odair e o Ulisses, que são deputados. Um é deputado estadual, o outro é deputado federal. E conseguiram uma emenda parlamentar de 2 milhões de reais. É um dinheiro muito importante a ser investido. É o maior investimento da história da causa autista da nossa região. E nós estivemos presentes lá e vai funcionar provisoriamente na Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. E também vai ser aberto convênios com outras prefeituras. Então, prefeitura daqui de Brasópolis, prefeitura de Piranguinho, prefeitura de Maria da Fé, Pedralva, Cristina, cidades da nossa região poderá abrir um convênio com eles. Por quê? O primeiro passo para nos ajudar na questão, para ajuda nossa na questão do autismo é a conquista do laudo. Quando a criança recebe o laudo, começa a ser todo o tratamento, todo o acompanhamento ali, terapias. Então, isso é muito importante. E a GAI, ela aqui, conseguiu. Achei. A GAI, Associação. É a Associação de Grupos de de Apoio à Inclusão em Itajubá. Então, eles trabalham a inclusão dentro de Itajubá. E eu acho isso importante. Eu venho até fazer eu já vou me... alongar? Não alongar, não. Já vou me adiantar, né? Até em conversa com a Gabriela, aproveitar que a gente está falando da GAI, convidar os pais aqui brasopolense. Eu até conversei com a Gabriela. Eu tenho uma vontade, um sonho de criar aqui em Brasópolis um grupo de apoio aos pais, familiares, para a gente conseguir trabalhar a questão da causa autista em Brasópolis. Não só a causa autista, mas como outros transtornos aí também, né, Gabriela? Porque eu acho que os pais precisam desse apoio, dessa união, porque se os pais se unem, a gente consegue a câmera levar demandas sobre a causa. A gente consegue fazer o acompanhamento não só com as crianças, mas com os pais também. A gente fechar parcerias aí com psicólogos,
Aí, ó, tem uma pergunta aqui da Helena, da Estela. Como é validado o laudo? Apenas um profissional ou deve ser de uma equipe multiprofissional? Então, é muito importante essa pergunta, porque o laudo não é fechado com apenas um profissional. É uma equipe multiprofissional, eles se juntam. Até a Gabriela depois pode partilhar com a gente quando o filho dela passou por esse processo, porque não é só um profissional que vai lá, a criança recebeu o laudo de autismo e pronto. Não, é uma junta médica ali, são várias. Aí tem quando a criança já está na idade escolar, eles pedem ali para os pais, pede para os professores uma avaliação, pede para a própria escola uma avaliação, eles conversam com os pais. Então leva em torno de 6 meses a 1 ano para fechar o diagnóstico, dependendo ali do nível de suporte. O nível 1 de suporte consegue o laudo até em 6 meses. A Gabriela mesmo, né, Gabi? Quanto tempo que o seu filho... Então, porque no meu caso, a minha filha, ela teve atraso de fala. Foi durante a pandemia, então eu já tinha uma certa, entre aspas, experiência, né, nesse corre de levar a criança até a fono. E, nossa, foi um transtorno, porque eu fui muito mal orientada no começo, eu não sabia nem aonde ir. Por isso que eu falo a questão de se criar um grupo de apoio aos pais daqui de Brasópolis, por esse motivo. Porque a Gabriela agora ela tem uma experiência, ela pode se unir junto com a gente e conversar com os pais que são, falando um termo mais pejorativo, marinheiros de primeira viagem, que estão ali entrando na... Qual que é essa pergunta agora aqui do Felipe? Avaliação pela equipe de saúde multiprofissional, composta por terapeutas, ocupacional, fono, psicólogo, pedagogo, assistente social, médico, neurologista. É isso. Isso então, mesmo. É um acompanhamento constante com os médicos, psicólogos, terapeutas, escola. É uma equipe gigante para a gente conseguir o laudo. Por isso que a gente fala que é o maior investimento da história aqui na causa autista, porque lá o CDA, que é o Centro de Diagnóstico, vai ter vários profissionais e 100% gratuito, gente. Porque quem tem um filho e que tá esperando o laudo, sabe que é caríssimo o tratamento. Não só o tratamento, mas o próprio laudo para você conseguir. O próprio laudo para você conseguir. Porque na cidade de Itajubá, quando a gente esteve lá, né, Gabi, tem mais de 800 pessoas na fila de espera, né? Eu não lembro. Eu não lembro mais ou menos a quantidade, mas o nível ali, a fila de espera estava gigante. Então, se a gente consegue o laudo para essas crianças, será um grande avanço, porque a gente tendo o laudo, fechando o laudo, a gente consegue um professor de apoio na escola para ela, a gente consegue terapeutas, consegue psicólogos, e já começa a orientar, né? E começa a orientação, e ali começa o processo de aprendizagem da criança, a ser norteado, né? Então, contando a minha experiência. Então, a primeira experiência com a minha filha, que já apresentava atraso de fala, foi um tanto desorientada, né? Eu tinha plano de saúde na época, levei na fono, porque ela, aliás, o sintoma, né, era o atraso de fala, eu não sabia exatamente o que era, e aí eu tava pagando, né, pelo plano de saúde, mas fazendo sessão, sem saber que era necessário ter uma avaliação. Então, pelo plano, ela estava simplesmente fazendo, cobrando sessão, mas não estava avaliando. Mas enfim, aí depois de muito cabeçada aí que eu dei por aí, né, de levar sem ter uma orientação, né, mais direcionada, aí até que eu encontrei uma profissional que me explicou que primeiro, então, né, a criança, ela tendo alguns desses sintomas,
os pais vai levar em algum profissional, terapeuta. E esse terapeuta, seja fono, TO, psicomotricista, psicólogo, vão aplicar os seus testes, né? De acordo com as suas, né, disciplinas, áreas. A Leilane fez uma pergunta. Peraí, já que a gente lê, eu terminar só de falar sobre isso. Então, esses profissionais fazem a avaliação. Inclusive, a avaliação escolar, né? Pelo professor que acompanha o aluno. Então, em posse dessas avaliações, né, do professor da escola, do fono, da terapeuta ocupacional, da psicóloga, psicomotricista, você, né, tem que levar isso até um médico. Quem que é esse médico? Que pode dar o laudo, né? Ou um psiquiatra ou um neurologista. No caso de criança, é na área infantil, então não é qualquer neurologista que você vai levar a criança, é num neurologista infantil, né? O psiquiatra é a mesma coisa. E aí lá, esse, né, médico, ou um neuropediatra ou um psicólogo, ou um psiquiatra, também vai aplicar os testes. E geralmente, né, também ali é o tal DS5, aí eu esqueci o nome lá. Mas aí ele vai fechar o laudo, mas enfim, às vezes não é em uma consulta que você fecha, é em várias, porque ele vai lá, vai ler a avaliação de novo, aplica os testes, aí fala assim, não, mas vamos encaminhar a criança para a terapia, às vezes ela desenvolve, faz alguns exames, tais como, por exemplo, exame auditivo, também, no caso do Vicente, como ele é prematuro, eu cheguei a fazer também tomografia craniana para ver se não teve nenhuma lesão durante o parto, né, pelo fato de ter sido prematuro. Ou seja, imagina o quanto que eu não gastei, né? Vai no médico, faz um exame, vai no outro profissional, faz a avaliação X, que é tantas sessões. Então, além de ser caro, é demorado, como você tá falando, né? E aí até que se fecha o diagnóstico. Depois de fechado o diagnóstico, então, aí você volta para o ambiente escolar, lá, né, no caso para a secretaria, apresenta para que a escola então possa dar os devidos encaminhamentos e acompanhamentos, né? O município em si, que é tratar a criança, né? Não basta também ter só o laudo, né? Depois do laudo é aí que está esse acompanhamento tem que ser feito tanto no ambiente escolar quanto, por exemplo, aqui na Abrace, né, que a gente tem uma instituição que possa fazer esse acompanhamento, prestando esses serviços. A Leilane fez uma pergunta, gente. Aqui, essa aqui, né? Isso. Para ser monitora de criança com TEA, precisa ter alguma capacitação ou depende de cada cidade elaborar as exigências? Olha, eu vou falar por experiência lá da cidade de Piranguinho, porque aqui na cidade de Brasópolis eu não tive nenhum contato na rede de educação. Lá em Piranguinho, todos os funcionários da rede municipal de educação, ali os professores, eram todos graduados em pedagogias, não eram monitores, desde do CMEI, que é a creche, né, até a educação infantil a educação infantil, depois tinha o ensino fundamental 1. Então lá todos eram graduados em pedagogia, e também para fazer o estágio você tinha que comprovar, claro, que você estava em... eu não sei se era no primeiro ou no segundo ano de faculdade. Aí eu fiz a comprovação, tudo, e também a gente tinha várias capacitações, a gente teve várias capacitações sobre o autismo, tivemos formações, tivemos conversas, rodas de conversa com os psicólogos, para a gente ter uma formação ali, para a gente saber lidar com as situações. Até mesmo nós que éramos estagiários, eles conversavam com a gente,
a questão mesmo da nossa vestimenta, a gente usa, porque a criança autista, eles têm uma questão com uma sensibilidade, então a gente ia com uma roupa mais neutra, acessórios, a gente foi orientado no começo do estágio a não usar, porque as crianças podiam puxar. A questão também do perfume, a gente usar perfume mais assim, que não tivesse um odor, não, um cheiro mais forte. Então, a gente teve uma orientação. Estou falando pela questão da Prefeitura de Piranguinho, porque eu não sei como funciona aqui em Brasópolis. Mas lá, até o CMEI eram todos graduados em pedagogia. Eu acho legal isso, porque quando se tem professores graduados dentro de um CMEI, que são criancinhas, ali em torno de 1 ano até 3 anos incompleto, a gente vai subir, a gente vai caminhando com as crianças uma educação assim, melhor, né? Uma educação mais contínua. E até a questão de monitor, lá não tinha, porque o monitor não precisa ter formação. Ele tem só o ensino médio completo. Acho que aqui tem, né, monitor no CMEI? Monitoras, né? São monitoras. Então eu não posso falar daqui porque eu não tive presente, não fiz estágio aqui em Brasópolis. Estou falando por Piranguinho. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta da Leilane, mas é isso. Lá a gente tinha formações, a gente tinha treinamentos, e por lá que eu fiz a formação com a GAI. Assim, aqui, né, enquanto mãe, na reunião de pais desse ano foi repassado pra gente, e pela minha experiência enquanto mãe também de criança que era da CMEI, né, lá do Frei Orestes no ano passado, então lá no Frei Orestes, na época, o ano passado, tinha uma psicóloga que ia no ambiente escolar ter esse acompanhamento com as crianças. Eu não lembro agora se era uma vez na semana ou se era de 15 dias. E ali, então, essa psicóloga, de acordo já com a entrevista, que é a anamnese, né, que é feita com os pais, ela, então, ali dava um acompanhamento, né, para as monitoras e professoras, para poder estar desenvolvendo dentro da escola com as crianças. Agora, este ano em específico foi lá no dia da reunião dos pais, se eu não me engano, acho que foi uma psicóloga e uma assistente social, porque também tem isso, né? Tem muitas, no ambiente escolar ainda mais público, tem muitas crianças carentes, que às vezes até tá no cadastro único, né? Recebe Bolsa Família, então precisa, né, também de ter esse acompanhamento com a assistente social. E até mesmo no caso também da criança com autismo, às vezes, né, dependendo da situação também, entra com pedido do LOAS também, então precisa ter esse acompanhamento também, né, na questão dos direitos da criança. E quem geralmente dá, então, esse atendimento, esse acompanhamento aqui em Brasópolis é essa assistente social. Mas aí aquilo, né, assim, é dado na medida do possível. Eu creio que precisava, né, de atender mais rapidamente, porque tem, por exemplo, a Abrace, né, tem um número X de profissionais que conseguem atender um número limitado de crianças. Exatamente. E aí a fila fica gigantesca, né? Até a falta de profissional, né? A falta, não digo nem de profissional, talvez lá, né? Mas o espaço. Ter mais um incentivo do município, né? Via prefeitura, repasse, eu não sei muito bem como é que funciona. Se tiver aí, manda um oi pra gente. Eu queria agradecer ela junto com os vereadores da nossa bancada popular, que é o Carlos Adilson e a Cidinha Bernardo. Amanhã, se eu não estiver enganado, vai para votação a questão e para entrada no calendário da
feito semana da conscientização do espectro autista. Então a gente vai ter uma semana pra gente trabalhar isso. Não só nas escolas, mas como fazer uma passeata, a gente conversar, ter rodas de conversa. Não que isso não já aconteça, mas que aprofunde mais isso. Que a gente dá mais visibilidade. Até os comércios mesmo, lá em Piranguinho foi feito um trabalho. Os comércios têm as plaquinhas da questão do comércio ter o lugar ali para criança autista, não só para não só fila preferencial para as crianças autistas, mas também para todo o público que precisa ali da fila preferencial. Ter esse trabalho. Estacionamento. Né? Em Itajubá mesmo, a gente já tem aí a vaga para crianças com autismo, que tem o símbolo ali explicando que aquela vaga é reservada para criança com autismo. Então, essa semana, amanhã vai entrar em votação na Câmara, mas eu creio que seja aprovado. Vai ser muito importante, porque a gente vai conseguir ter uma maior visibilidade. Os comércios aderirem a essa semana, os funcionários ter o dia 2, vestir a camisa azul. Até hoje eu ia vir com a camisa azul, eu acabei não encontrando lá em casa, mas ter essa maior visibilidade. A questão até mesmo de passeata, roda de conversa, formação, teve. Isso é importante. Bem, agora partindo para outra pergunta, é a quinta já? Que a gente já conversou várias coisas, né? Com as limitações que a educação pública possui, destaque alguns projetos, né? Algumas ações pedagógicas concretas que funcionaram e podem fazer com que uma gama mais diversa de alunos seja, né, incluída. Eu acho que tudo isso que a gente falou já tá para responder ali nessa última fala minha ali. Até mesmo a gente a formação do professor, né, ter a capacitação, o trabalho ali com... É isso, né, Gabriel? Não tô errando. Não, o que é? A quinta aqui. Com as limitações que a educação pública possui destaque. As ações, os projetos, igual a gente falou. Eu já até respondi alguma das ações. É a semana da conscientização, colocar as crianças na rua para fazer passeatas, trabalhar com as crianças, não só com as crianças, mas também ali com pegar a rede municipal e também estender até a rede estadual do município para fazer esse trabalho, essa conscientização, esses projetos, que isso ajuda na visibilidade ali da criança com o espectro autista. Então, assim, até eu acho que você pode falar, porque assim, é estranho, é fácil criticar. Mas, por exemplo, uma cidade vizinha nossa, que é Piranguinho, é uma cidade de referência na questão desses tratamentos e acompanhamentos na causa autista. Então, o que tão de diferente Piranguinho tem feito em relação a Brasópolis? A gente, de repente, pode, né, copiar coisas que deram certo, né? A semana da conscientização mesmo, eu acho bacana lá, por causa que os monumentos lá, a gente tem um monumento Pé de Moleque, ele recebe a fita azul, eles têm uma conscientização maior, tem a blitz do trânsito, que eles entregam panfletos, ali uma blitz educativa, que entregam panfletos, conversam, tem reuniões, na época que eu estava fazendo estágio, eles tinham reuniões na escola, mensal com os pais, com o psicólogo, com até a assistente social, para passar mesmo para eles uma formação, escutar deles as dificuldades que eles tinham.
eu acho, e lá era super importante que até a semana mesmo, eu achava legal que o último dia da semana, que era geralmente na sexta, todas as crianças da escola, eles iam com camisetinha azul, eles iam com bexiga azul, tinha-se todo o trabalho. Eu participei lá, até lá foi no Reizão, que teve formação com os profissionais, teve formação com os pais, os comércios, até mesmo a gente teve uma manhã, foi ano passado, a gente teve uma manhã de formação, foi mais voltado aos pais. Os comércios doaram presentes para ser sorteado aos pais, os pais com as crianças que ali tinham, que tem o laudo do autismo, eles participaram com a gente e teve o momento ali do autocuidado, principalmente da mãe, o autocuidado. Teve os profissionais que foram lá, fizeram acupuntura. Enfim, tem todo o cuidado, não só com a criança, mas também só com a família. Mas com a família também. Lá também tem o CAIM, que é o centro. Isso que eu queria que você falasse. O CAIM. Explica melhor. O CAIM, as siglas, até hoje eu não decorei. Mas como é que funciona? Porque assim, é uma curiosidade minha, né? O CAIM, ele é da prefeitura. Se eu estiver enganado, depois eu posso explicar melhor. Mas ele é um centro, né, ali que as escolas do município passam para eles as demandas das crianças. E lá tem atendimento com psicólogo, tem atendimento com terapeutas, eles fazem encaminhamento para outros, para médicos, enfim, faz todo um encaminhamento, dão o suporte necessário. E também a questão da assistente social, eles fazem visita às famílias, perguntam o que estão, fazem perguntas, vê o que eles estão precisando. Então tem todo esse suporte, tem todo esse cuidado com as crianças ali laudadas. Uhum. No que você foi falando, eu fui lembrando aqui agora, numa questão que você tocou, acho que foi na questão passada, que também me toca do ponto de vista que eu também sou uma professora. Sou uma professora de sociologia, então quer dizer, meus alunos são do ensino médio. Mas eu já tive aluno laudado de autismo. Só que eu, enquanto professora do ensino médio, eu nunca tive uma formação de como agir, né? E aí eu me vi nesse embate, eu me questionando. Eu não sabia o que fazer, como preparar o conteúdo, como preparar a avaliação, como avaliar esse aluno, como ajudar esse aluno no que cabe à minha disciplina de sociologia, sendo que eu, ao mesmo tempo, era uma mãe de uma criança autista. Então, assim, falta essa preparação para os professores, né? Porque também é um diagnóstico que tem crescido, tem, né, avançado mais nas descobertas sobre o autismo mais recentemente, porque antigamente, né, que a gente estava comentando, inclusive, muitas pessoas eram tidas como doidas, encaminhadas para o hospício, como foi o caso, por exemplo, de Barbacena, né, que você estava falando, mas não era dado o diagnóstico, né, de autismo, não era tratado, não tinha o tratamento correto. E aí agora, como tem crescido, a importância de dar visibilidade para essa questão é justamente isso, né? Não é um doidinho, ele não tá, às vezes, né, e na maioria das vezes, ele não tem um déficit mental, ele entende, compreende, ele só não consegue, às vezes, interagir com aquilo, né? Porque as questões sensoriais o desestabiliza e ele não consegue. Então, por exemplo, eu, enquanto professora, dei uma vez um trabalho que era para os alunos pesquisarem, né? Era o tema da desigualdade, eu não lembro exatamente o que, e era para apresentar. E eu não me dei conta que o aluno era autista e tinha dificuldade em apresentar. Ele ficava nervoso, gaguejava e não conseguia. Ele travou. Então eu me vi ali, entre aspas, mal preparada, né? Enquanto uma profissional, uma professora que não soube lidar com isso. E aí então, a partir disso, eu comecei a rever
critérios avaliativos, né? E aí, por exemplo, esse aluno ele tinha uma habilidade fantástica, altas habilidades em montar as coisas no computador, né? Não sei nem, porque eu não sei fazer isso. Eles têm uma habilidade maior com determinadas coisas. Então, ele fez toda uma montagem lá dos carinhas, explicando a questão da desigualdade e tal. Então, ele fez essa parte prévia do trabalho e outros alunos que tinham uma facilidade, uma habilidade maior em falar, em expor o trabalho, fizeram isso. Então, foi um trabalho realmente em equipe. E eu considerei. Mas foi um momento de choque para mim, enquanto professora, rever os meus conceitos e a minha falta de preparo para lidar com essa questão, né, dos autistas. O trabalho da educação inclusiva. Eu não gosto nem de falar por causa que eu até me emociono. A questão que aconteceu esses dias aí, que todo mundo já sabe, que o menino lá na escola, aquele caso em São Paulo, que o menino ele foi morto. Ele foi assassinado? Não, ele na escola ele morreu. Eu tenho que tomar cuidado para não cair a live. Porque os alunos da escola, se eu não estiver enganado, ele era autista e ele sofria bullying e acabou falecendo dentro da escola por uma brincadeira de mau gosto de um aluno. Mau gosto não, né? Porque se chegou da filha. Por isso que eu faço aqui a questão da educação inclusiva, né? Você está incluso ali. Você está você fazendo a educação inclusiva com todos, né, Gabi? Incluindo, inclusive isso, conscientizando e... trabalhando nessa conscientização com todos. Você, enquanto professor, mas também exigindo, né, dos outros alunos que também tomem consciência sobre a importância de incluir, né? Já vamos finalizando? É isso mesmo. Agora... Vamos, para mim finalizar, eu vou deixar o convite aí. Eu até passei essa minha ideia para a Gabi, para a gente criar um grupo de apoio aqui para os pais, né? A gente levar isso à frente, a gente conseguir esse apoio com os pais. Estou aqui para ajudar vocês. Desculpem qualquer erro que eu tive aqui, qualquer fala, por causa que é a minha primeira vez aqui dando entrevista ao vivo. Para mim, eu tenho uma certa intimidade, timidez? Uma certa timidez com as câmeras, mas eu agradeço o convite e fico aberto para estar aqui novamente, para estar falando com vocês. E fica aí esse convite para os pais aí de Brasópolis, se quiserem entrar em contato comigo, até com a Gabi, para a gente estar criando esse grupo de apoios. E amanhã convido vocês para participar da sessão da Câmara, porque amanhã será votado pelos vereadores a inclusão no calendário da Prefeitura, a Semana da Conscientização do Autismo aqui em nossa cidade, que isso é uma causa importante para todos nós. Eu agradeço você, Diogo, né, porque recém-formado. Sou recém-formado, né? Literalmente, formei agora em janeiro. Mas, né, já mostrou aí todo um conhecimento, uma experiência na educação inclusiva, já trabalhou em várias instituições, então é importante, né, sua presença aqui, quebrar um pouco dessa timidez de falar frente às câmeras. Mas eu agradeço infinitamente essa sua disposição de trazer essa sua experiência e esse seu conhecimento aí nessa questão, principalmente na questão do autismo. Obrigado. E também quero deixar um convite à paróquia de Brasópolis, a paróquia de São Caetano. Até eu quero conversar com o nosso pároco, porque em Itajubá essa semana fez 1 ano da missa inclusiva. Nossa, E Piranguinhos também está começando a missa inclusiva, que ela é marcada num horário que vai todas as crianças ali participarem. Eu falo assim, participarem não só para assistir a missa,
mas também ali para fazer a leitura, crianças para fazer leitura, crianças para passar coleta, na questão da música. Então fica o meu convite aí também pro nosso pároco, pro nosso vigário, quiser conversar comigo pra gente tirar umas ideias, pra gente fazer uma missa inclusive, pelo menos uma vez ao mês. O meu muito obrigado a todos, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presente com a gente, mandando perguntas. Novamente, eu peço desculpa por algum erro aí, estou aberto a sugestões, até mesmo críticas construtivas para as próximas lives. Meu boa noite a todos, obrigado. Boa noite, pessoal que nos acompanhou aí durante toda a live, mandando perguntas, né, interagindo com a gente. Foi um prazer, né? Até mais. Tchau, tchau. E aqueles que quiserem acompanhar depois a live, vai estar salva no gabinete. Isso, vai estar salva, tá?